O desânimo e o pessimismo têm causas mais profundas que nós precisamos combater. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre as situações que acontecem na nossa vida e que, de repente, mudam a nossa postura, a nossa energia, a nossa disposição, abrindo espaço, portas ao desânimo, ao pessimismo. Eu sei que todos nós já devemos ter enfrentado situações como essa ou encontrado pessoas que passavam por elas. Situações em que a gente se desanima, situações em que a gente fica pessimista, situações em que a gente parece que não quer mais continuar, que não tem energia, que aquilo que a gente realiza não está dando os frutos e os resultados que nós queremos. E a razão para essa mudança de postura, porque às vezes acontece de um momento para outro. Às vezes nós estamos muito empolgados com um determinado projeto, com uma determinada ideia, e de repente acontece alguma coisa, surge um problema, uma circunstância, e a gente muda completamente a nossa disposição diante daquele objetivo, diante daquela ideia. Às vezes até com relação à nossa reforma íntima, a gente vive situações semelhantes. E precisamos refletir sobre as causas que geram essa mudança em nós. E a verdade é que existem causas concretas. Normalmente, quando uma pessoa cede ao desânimo, ao pessimismo, é porque ocorreram problemas, surgiram incertezas, apareceram dificuldades e, diante dessas novas ocorrências, a gente reajusta a nossa maneira de sentir, de pensar e de agir sobre aquele assunto. Acontece que, na maioria das vezes, isso decorre de 3 equívocos muito sérios que nós precisamos combater. E a gente não precisa sentir mal quando isso acontece. Lembremos que a própria história do cristianismo passou por situações como essa. Então, logo Jesus foi crucificado, o desânimo se abateu sobre os apóstolos. A incerteza reinou durante algum tempo. As preocupações se avolumaram e eles começaram a se questionar. Será que aquele projeto tão entusiasticamente defendido pelo Cristo até os últimos instantes realmente iria se concretizar? Será que aquela ideia do reino de Deus iria se estabelecer de fato? Então, isso aconteceu até com os apóstolos do Cristo, sinal de que todos nós estamos sujeitos a isso. Só que uma análise mais profunda vai revelar 3 elementos que são cruciais para que a gente possa não cair nesses problemas. Então vamos lá. Qual é o primeiro elemento? É a falta de clareza em relação ao que nós estamos buscando, aos nossos objetivos, o que nós queremos de fato alcançar. Porque quando não há clareza e surge algum problema qualquer, alguma dificuldade, algum obstáculo, é mais fácil a gente desistir. É como um viajante que não tem exatamente a definição certa de qual é o rumo, qual é o objetivo, que cidade ele quer chegar. E aí, de repente, surge um problema na estrada, ele toma outra. É mais fácil a gente abrir mão daquele caminho quando nós não temos clareza de para onde ele vai nos levar. E isso é algo que acontece muito na nossa vida, infelizmente. Pela ausência de clareza daquilo que nós queremos, o que nós estamos buscando, muitas vezes desistimos dos nossos projetos. Esse é um ponto relevante, ok? Precisamos ter clareza. O segundo equívoco é quando nós julgamos que aquilo que a gente enxerga constitui o todo, constitui a situação completa. É verdade que nós precisamos dedicar atenção, zelo, cuidado para ver aquilo que está diante de nós. Mas nós não podemos cair no equívoco de considerar que tudo que nós vemos representa a totalidade da situação. Às vezes existem coisas que nós ainda não estamos enxergando, recursos, possibilidades, situações, caminhos, que a gente ainda não viu porque a gente não fez a curva na estrada. Sabe quando a gente está viajando e aí estamos numa determinada estrada,
a gente vê tudo que está diante de nós. Mas se lá na frente a estrada faz uma curva à direita, nós só vamos enxergar o que está depois dessa curva quando nós tivermos feito a curva. Então nem sempre a gente consegue enxergar tudo. E essa é uma constatação importante para que a gente possa ter humildade diante dos problemas e situações. Se nós não caímos naquele equívoco inicial de não ter clareza, se a gente efetivamente busca ter clareza sobre o que nós queremos, se nós olhamos a situação atual e ela apresenta problemas, dificuldades, obstáculos, a gente pode entender o seguinte: olha, eu quero manter o rumo, eu não vou desistir. Alguma coisa pode acontecer no meio do caminho que vai me ajudar a alcançar o meu objetivo. E eu tenho certeza de que todos nós, se a gente fosse relatar, aliás, deixa aqui nos comentários se isso já aconteceu com você, de você estar vivendo uma situação que parecia insolúvel ou com muitas dificuldades, que você não via muita saída e de repente surge uma coisa, altera-se uma circunstância e aquela situação ela é resolvida de maneira adequada. Comenta com a gente aqui nos comentários, vou adorar ler o que vocês vão escrever. Então, nós não podemos cair nesse equívoco de achar que o que a gente enxerga é tudo. A gente enxerga uma parte, e a gente tem que enxergar essa parte, mas não devemos cair na ilusão de que o que nós vemos representa a totalidade. Agora, o terceiro equívoco, ele é mais sério. É quando nós acreditamos que estamos sozinhos. Sobretudo quando nós estamos buscando melhoria, aperfeiçoamento, desenvolvimento, progresso. Sobretudo quando nós estamos na prática do bem, quando nós estamos realizando um projeto que beneficia outras pessoas. Sempre que nós estamos dentro desse contexto e em muitos outros na nossa vida, nós precisamos ter a consciência de que existem forças superiores. O Cristo segue adiante. Alguém já traçou o caminho. Existem forças, entidades, pessoas, chamem do que quiser. Existem coisas que são superiores a nós e que zelam pelos nossos destinos, que apontam o caminho, que torcem pelo nosso sucesso. Confiemos em Deus, utilizemos esse termo, se facilitar, mas lembremos que quando a gente está diante da proposta do cristianismo, Jesus segue adiante. Ele já foi primeiro, ele está lá na frente esperando que a gente cumpra a nossa parte. Então a gente não cair na ilusão de que nós estamos sozinhos. Ainda que não haja nenhuma pessoa à nossa volta, ainda que nós não estejamos sendo apoiados, às vezes, por aquelas pessoas que a gente ama, que deveriam nos apoiar, Deus está conosco. O Cristo segue adiante. E existe uma razão muito importante para a gente combater esses três elementos. Então, recapitular, nós precisamos ter clareza do que nós queremos, ter a humildade diante daquilo que a gente enxerga, reconhecendo que é só uma parte, e não acreditar que nós estamos sozinhos. E combater os equívocos em relação a esses três elementos é importante para que a gente não deixe de fazer a nossa parte. Porque quando a gente não tem clareza, quando a gente acha que o que a gente vê é tudo, quando a gente se julga sozinho, a gente pode deixar de fazer a parte que nos compete. E aí o resultado não vem, o objetivo não vai ser atingido. Não porque faltou apoio, não porque faltou da espiritualidade, de Deus, do Cristo, aqueles elementos para que a gente pudesse chegar lá, mas porque faltou a nossa parte. Por isso é preciso ter confiança e esperança, a fim de que nós nos mantenhamos firmes na direção daquilo que nós queremos conquistar, do que nós queremos atingir, dos objetivos mais nobres da nossa vida. E assim a gente evita o desânimo e o pessimismo, que são corrosivos na nossa vida, que são destruidores dos nossos sonhos. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 7, e nos diz: Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Emmanuel intitula o seu comentário Adiante de vós. É raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem mescla
nos momentos que a luta supera o âmbito normal. Comumente, elevando-se a experiência para maiores demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-se-lhes o ânimo de imediato. Converte-se a segurança em indecisão, a alegria em desalento. Multipliquem-se os obstáculos e surgirá dolorosa incerteza. Os aprendizes, no entanto, não devem olvidar a sublime promessa do princípio, quando o pastor recompunha o rebanho disperso. Quando os companheiros, depois da ressurreição, refletiam no futuro oscilante entre a dúvida e a perplexidade, eis que o mensageiro do Mestre lhes endereça aviso salutar, assegurando que o Senhor marcharia adiante dos amigos para a Galiléia, onde aguardaria os amados colaboradores a fim de assentarem as bases profundas do trabalho evangélico no porvir. Não nos cabe esquecer que nas primeiras providências do apostolado divino, Jesus sempre se adiantou aos companheiros nos testemunhos santificantes. E assim acontece invariavelmente no transcurso dos séculos. O Mestre está sempre fazendo o máximo da obra redentora, contando com o esforço dos colaboradores apenas nas particularidades minúsculas do celeste serviço. Não vos entregueis às sombras da indecisão quando permanecerdes sozinhos ou quando o trabalho se agrave na estrada comum. Ide confiante e otimista às provações salutares ou às tarefas dilacerantes que esperam por nosso concurso e ação. De certo, não seremos quinhoados por facilidades deliciosas no mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis prisões. Mas sigamos felizes no encalço das obrigações que nos competem, conscientes de que Jesus, amoroso e previdente, já seguiu adiante de nós. Uma importante página de Emmanuel, nos ajudando a entender as causas do desânimo, do pessimismo e a maneira pela qual nós podemos e devemos combatê-las. Uma importante página de Emmanuel, nos ajudando a entender as causas do desânimo e do pessimismo que muitas vezes nos acometem. E o desafio para hoje, a proposta para colocarmos em prática aquilo que a reflexão nos traz, é que nós reforcemos os nossos compromissos com os bons projetos, com a nossa melhoria, com auxílio ao próximo, com qualquer coisa que nós estejamos realizando. E para isso a gente vai passar por aqueles 3 pontos. Vamos pensar com clareza no que nós estamos buscando. Vamos ter a certeza de que, por maiores que sejam as dificuldades, elas não representam a totalidade daquilo que nós estamos, ela não representa a totalidade daquilo no qual nós estamos envolvidos. E por último, e mais importante, tenhamos a confiança de que o Cristo segue adiante. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!